Vamos falar agora um pouquinho sobre storytelling, ou seja, narrativas e jogos. Ao longo da minha carreira aí, várias vezes muitas pessoas vêm assim contar, olha, eu tenho aqui um projeto de jogo, e aí eu, vamos lá, me conta como é o seu projeto. Ah, então acontece que no ano de 2700 e não sei das quantas, a Terra foi invadida por alienígenas e converteu todo mundo em zumbi, blá 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 blá. E aí, isso é muito comum, né? Não essa história em si, mas essa maneira de começar a relatar um jogo. E aí, eu paro e pergunto para a pessoa: espera aí, o que você está me falando? É um jogo ou é uma história? Você está querendo propor aqui uma mecânica de um jogo ou você está querendo propor a narrativa de uma história? Muitas pessoas confundem ao começar a projetar um jogo a mecânica com o storytelling. Uma narrativa, uma história, ela sim é muito importante dentro de um jogo, mas ela é secundária. O mais importante de um jogo é a mecânica, é a descrição formal das regras. O storytelling, a narrativa, ela vai ser muito importante para a gente criar metáforas, para a gente dar mais sentido àquelas regras e aquelas ações e aqueles desafios que estão sendo colocados para o jogador. Então, por exemplo, um jogo de plataforma poderia muito bem ser transpor esse objeto que Rosinha que está aqui, pular o obstáculo e ir para o outro lado, e, assim, e ele ter que transpor uma série de obstáculos na medida que ele vai andando. Mas é óbvio que vai ser muito mais interessante se a gente tiver toda uma história, se ele tem um propósito de por que isso, ao invés de ser aquela figurinha, né, feia, é um personagem com rosto, com animação. Então, a narrativa, ela é importante, sim, mas a narrativa ela é importante para que nós aumentemos esse potencial de dar objetivos, de ter o porquê de você ter que fazer certas ações da mecânica que foi estabelecida. Né? Então, alguns jogos vão ter histórias bem ricas e complexas, a ponto que muitas vezes a gente também vai se entreter em função da história que vai sendo contada. Outros jogos continuam sendo tão divertidos quanto os demais, mas não tem nenhum tipo de história. E não tem problema, porque na verdade o que realmente garante a diversão deles é a mecânica e, portanto, são as regras. Existe bastante material, esse é um livro bem interessante sobre como criar narrativas para jogos. É um tema de estudo, há profissionais focados nesse assunto. E, obviamente, em algum determinado momento do projeto de um jogo, a gente pode, sim, se dedicar e se atentar à questão da história, mas sempre tendo isso em vista, que a história ela está a serviço da mecânica. A história está para criar uma espécie de metáfora das regras que muitas vezes, se não tiverem essa máscara, podem se tornar bastante chatas ou com pouca motivação.